Você do vídeo, caiu de paraquedas aqui, ó. Vem pra live Lzinho diário na Twitch, na roxinha, beleza? Link na descrição. Pô, esse aqui, ó, o caso do Rui Pedro, tá ligado? Alguém já viu? Moleque, esse aqui é bizarro, esse caso aqui, tá? Imagine ver uma das pessoas que você mais ama na sua vida saindo pela porta da sua casa num dia normal e sumindo sem explicações, sendo avistado de novo somente anos depois em fóruns obscuros da internet. Pois é, essa é a história real de um garoto português de apenas 11 anos de idade chamado Rui Pedro Teixeira Mendonça. E essa história até hoje não foi 100% solucionada. Então antes da gente entrar profundamente nesse caso bizarro, por favor deixa seu like aí embaixo, se inscreva aí no canal, estamos chegando aí em 1 milhão de inscritos. Mas antes de começar a nossa história, 4 de março de 1998, em uma vila chamada Lousada, na região do Porto, em Portugal. Lá era o lar da família Teixeira Mendonça, que costumava levar uma vida confortável e tranquila. Até então, o casal Manuel Mendonça e Filomena Teixeira viviam em uma casa com seus dois filhos, Rui Pedro, de 11 anos na época, e Karina, de 9. Mas tudo mudou literalmente de uma hora para outra. Era uma quarta-feira, em torno das 2 da tarde, quando o Rui resolveu aproveitar o tempo que tinha entre o almoço e a escola para poder andar um pouco de bicicleta. Ele queria sair com seu amigo próximo e conhecido da família, o Afonso Dias, de 21 anos na época. Pois é, essa diferença chamou bastante atenção. Pô, isso aí é bizarro, mano. Como é que tu deixa teu filho de, porra, criança ter um amigo de 21 anos, porra, né? Nem da família, tá ligado? O cara é amigo. Afinal, não é de se esperar que uma criança de 11 anos passe seu tempo livre com um adulto 10 anos mais velho, mas acontece que Afonso era conhecido da família e até frequentava a casa dos Teixeira Mendonça, sendo descrito por todos como um rapaz de condição financeira mais simples e de comportamento infantil para a idade. Aí é foda. Há fontes que afirmam, inclusive, que Afonso conhecia o Rui após tirar carta de motorista em uma autoescola, onde Filomena, a mãe de Rui, trabalhava, e depois disso, os dois mantiveram uma amizade bem aberta à família do garoto. Bom, no dia em questão, o Rui foi até o trabalho da sua mãe usando sua bicicleta, ficava em frente à sua casa e ele perguntou se ele podia sair com o Afonso. Filomena negou, dizendo que era melhor ele ficar por ali mesmo, pedalando em um terreno tranquilo. Impressionante como sempre a negligência dos pais. Que ficava. Ah, mas é foda, né? Tipo assim, cara. Porra, é foda, mano. É foda, tá ligado? Eu não deixaria meu filho, porra, tá ligado? Ficar andando com um cara de 21 anos de idade. Ah, mas ele tem uma mente de criança. Porra, foda-se. Tá ligado? Porra, criança tem que andar com criança, porra. Brincar com criança. Atrás do escritório dela, que também era um lugar comum onde as crianças brincavam. Depois dali, o Rui podia ir direto pra escola. Mas não foi isso que aconteceu, porque pouco tempo depois, quando era mais ou menos às 18 horas, a mãe foi surpreendida com uma ligação do tutor, dizendo que o Rui não compareceu à escola naquele dia, e ela entrou em completo choque, afinal, isso nunca tinha acontecido antes. Então ela rapidamente foi procurar o garoto, não achou, avisou os amigos e os vizinhos, e começaram a procurar os garotos ao redor da vila. Um senhor que era vizinho próximo apareceu dizendo que quando era às 3 da tarde, ou seja, apenas uma hora depois do Rui ter falado com a sua mãe, ele encontrou a bicicleta do menino jogada em um canteiro de grama alta, em um lugar onde outras testemunhas também haviam visto o Rui pedalar mais cedo. O mais estranho é que parecia que a bicicleta havia sido colocada ali naquele ponto justamente para não ser vista. Com isso, os familiares finalmente acionaram a polícia, que, aliás, segundo os relatos, teriam tratado o caso com certa má vontade em vários momentos, mas a gente vai falar sobre isso depois. De qualquer Ruiter? O quê? O passado do Ruiter? forma, as buscas pelo Rui seguiram por toda a madrugada naquele Não, do Ruiter não. dia e nada foi encontrado. Eles já tinham perdido muito tempo quando apenas no dia seguinte os policiais declararam oficialmente o menino como desaparecido. A essa altura a família já estava desesperada e não sabia mais o que fazer. Restava apenas interrogar o amigo, o Afonso Dias. Então todos foram direto atrás do jovem para ver o que ele sabia. Segundo a própria polícia, ao ser interrogado, o Afonso estava se comportando de um jeito meio estranho. Primeiro ele demonstrou surpresa ao saber que o garoto tinha desaparecido, e então respondeu com uma certa tranquilidade, falando que não sabia de nada e que não via o garoto já fazia dias. Porém, as outras crianças que estavam brincando ali nas redondezas também foram interrogadas e revelaram que viram o Rui no banco do passageiro de um carro preto que passou ali perto, e o motorista desse carro era o Afonso Dias. Aí já era. Outras pessoas também revelaram terem visto a mesma cena. Descobriram que o veículo na realidade se tratava de um Fiat Uno preto. Caralho, Uno, moleque.
do irmão do Afonso, que, segundo algumas fontes, o Afonso teria supostamente pedido emprestado para levar o carro para a inspeção anual do governo, mesmo não havendo nenhuma evidência de que ele teria comparecido a esse tal compromisso. Eis que rolou outro depoimento e, por ser tudo muito suspeito, o avô de Rui Pedro confrontou o Afonso logo na saída da delegacia, querendo saber onde o seu neto estava e chegando a oferecer uma quantia grande em dinheiro para que ele dissesse a verdade. Nisso, Afonso começou a chorar e disse que não sabia, mas que se quisessem encontrar Rui, deveriam fechar todas as fronteiras. Essa fala deu a entender a algumas pessoas que o garoto poderia estar sendo levado para fora do país. Moleque, olha a merda, cara. Olha a pica, mano. O maluco ainda tem coragem de meter essa, né? Filha da puta ainda tem coragem de meter essa. Mas foi apenas com o depoimento do primo de Rui, o João André Mendonça, que as coisas escalaram para uma proporção mais macabra. João André revelou à polícia que dias antes do desaparecimento, o Afonso havia convidado Rui e ele para irem de carro se encontrar com uma prostituta. Na ocasião, João André disse que naquela tarde não poderia sair porque sua mãe não deixaria, mas que não sabia se Rui havia sido levado para o local. Ele também afirma que desde que esse caos começou, ele estava sendo ameaçado por Afonso a não trazer a público essas informações. E para piorar, enquanto o João André falava com a polícia, o Afonso se demonstrou pela primeira vez inquieto, dizendo coisas como cala a boca ou não se mete. Tudo indicava que Afonso teria sim tido envolvimento com isso e que os buracos seriam bem mais fundos. A essa altura, os familiares já pensavam em diversas coisas horríveis, como rapto, escravidão ou homicídio. Basicamente, de um dia pro outro, a vida deles havia se tornado um completo pesadelo. É foda, né, mano? Cara, não dá pra imaginar que isso vai acontecer também, né? Pô, muito bizarro, mano. Que isso? E acredite se quiser, mesmo com todos esses relatos contra o Afonso, ele saiu da delegacia livre, como se nada tivesse acontecido, porque os policiais decidiram encarar esse caso como se fosse um simples caso de desaparecimento, tipo como se ele tivesse se perdido e fosse aparecer mais tarde, e não como um sequestro. É, claro. O motivo disso, segundo a polícia, foi a falta de pistas confiáveis. Mas pra família, isso obviamente pareceu negligência, enquanto pudessem salvar seu filho. Confiar em estranho da merda. Mas, porra, como falou no vídeo, o cara não é estranho, né, mano? Ele frequentava a casa do moleque, tá ligado? Era amigo da família. Com vida, eles não iriam descansar. É claro que não demorou pro caso chamar a atenção das pessoas, já que não eram comuns desaparecimentos infantis por lá. Mas, eu falei, pô, tu deixar uma criança de 11 anos ficar brincando com uma criança ficar brincando com um adulto de 21 anos, pô, não é certo, tá ligado? Então, com a história aparecendo na TV e nos jornais, vieram também Não é certo essa convivência, pô. várias pessoas dizendo ter informações sobre o Rui. Algumas dessas pessoas ligaram afirmando ter visto o menino em diversos locais, mas nenhum desses relatos levou a evidência alguma. Chegaram até mandar um vídeo que supostamente mostraria o garoto Rui em um hotel na Espanha, mas não foi confirmado ser realmente ele. O relato mais Caralho. marcante foi de uma ligação específica que a Filomena recebeu, na qual havia uma criança do outro lado da linha com a voz idêntica do Rui, gritando e chamando pela mãe sem parar. A ligação não durou muito porque, aparentemente, alguém tomou o telefone e desligou, mas já foi o suficiente para ela afirmar que tinha certeza de que aquela era a voz do seu filho. Só que, por mais frustrante que seja, as autoridades que cuidavam do caso não chegaram a rastrear essa ligação, o que foi a gota da água para a família de Rui, que começaram a criticar publicamente a postura das autoridades portuguesas. Após um mês do desaparecimento do menino, um jornalista que estava a passeio na Disneyland de Paris tirou uma foto enquanto andava em um brinquedo do Pinóquio com a sua família e sentado logo atrás dele, ele identificou um menino que se assemelhava bastante ao Rui ao lado. Moleque, isso aí é bizarro. Moleque, isso aqui é bizarro, tá? Tá maluco? Até arrepiei, fi. De um homem calvo de jaqueta vermelha. Houve uma análise sobre a fotografia, mas não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Parecia que nada levava a alguma evidência concreta sobre o que poderia estar acontecendo com o menino. Bom, isso foi pelo menos até o dia 1º de setembro desse mesmo ano, porque foi quando a polícia americana descobriu uma gigantesca rede compartilhada de pornografia infantil, o Wonderland Club. Putz. Aí acabou, né? Esse grupo internacional consistia em acumular e trocar arquivos de crianças em situações sexuais, sendo organizado de forma sigilosa e restrita, em uma época que sequer existia a Deep Web como conhecemos hoje. Para vocês terem ideia, só entrava nessa comunidade o pedófilo que era recomendado por algum outro membro, sendo necessário que ele contribuísse com 10.000 arquivos no ato da entrada. É horrível. Caralho, olha isso, moleque. Que porra é essa, mano? É, na moral, bizarro, mano.
Que isso. Imaginar que isso exista e que só nessa operação de 1998 foram confiscadas centenas de milhares de mídias contendo mais de 1.200 crianças expostas e sendo exploradas. Até o momento, o Wonderland Club havia sido o maior esquema organizado de pedofilia já registrado na história da humanidade. E no meio desse material confiscado, encontraram fotos reais de Rui. Caralho, mano. Moleque, imagina tu tá caçando. Pô, que isso, mano. Você tá maluco, filho. Pô, vou nem de imaginar isso aí. Caralho. Havia também um vídeo explícito muito forte dele sendo abusado por vários caras. Depois de uma análise inteligente, utilizando de um programa de mapeamento de traços para reconhecer rostos, foi confirmado que aquele no vídeo era sim Rui Pedro. Imagine a situação da família que precisou acompanhar essa investigação, ver todos esses vídeos e no final garantir que infelizmente se tratava do menino sim. Com isso, muitos já acreditaram que ele provavelmente teria sido morto após isso, já que seu caso estava ficando cada vez mais popular e por conta disso, as investigações da Polícia Nacional, que já estavam mais lentas do que o normal, acabaram desaquecendo ainda mais. Moleque, tá maluco, filho. Caralho, imagina. Pô, mano, doideira, né, velho? Caralho, tu tá lá caçando teu filho com esperança ainda dele tá vivo. Do nada tu encontra, pô, essa merda aí, filho. Mas anos se passaram e a família de Rui não desistiu. Em 2006, eles decidiram enfim contratar uma equipe de investigação particular por conta própria para ver se assim eles conseguiam chegar em algum lugar. E foi por conta de todo esse esforço e da pressão de quem acompanhava o caso que reuniram diversas pistas capazes de fazer o Afonso ser indiciado. Anos depois, em 2011, houve seu julgamento no tribunal com mais de 50 testemunhas ouvidas, dentre elas uma mulher chamada Alcina Dias, que costumava ser prostituta na época do crime e não teve seu rosto revelado oficialmente. Ai, deve ser a prostituta que ele levou o moleque aquele dia lá. Alcina disse que já tinha tentado testemunhar quando tudo isso aconteceu, mas seu relato não tinha ido pra frente. Ela contou que no dia que aconteceu, estava lá no seu ponto de trabalho, em uma estrada na saída da cidade, quando lembra de um homem que se identificou como Afonso chegando de carro com um menino. Segundo Alcina, ele queria pagar para que ela fizesse sexo com o menino, mas o garoto estava apavorado e chorando. Então, Porra, óbvio, caralho, mano. Caralho, mano. Porra, que maluco retardado, velho. Pô, na moral, esse cara não tá preso até hoje, eu sou, porra. Vou enlouquecer aqui no vídeo. ela perguntou se a mãe dele sabia que ele estava ali e ele disse que não. Nisso, ela teria ido com o Rui para um lugar mais reservado e teria fingido ali que rolou uma situação, que rolou a relação, só para que o garoto pudesse ir embora. Ao perguntar pro Afonso qual que era a idade do garoto, ele respondeu que ele tem idade suficiente. E aí foi embora com o Rui dentro do carro. Outras pessoas que eram crianças na época e estavam lá perto da onde o Rui estava brincando, também testemunharam dizendo lembrar que o Afonso apareceu lá e abordou o garoto. Também houve um relato da irmã mais nova de Rui que contou que um ano antes do ocorrido, Afonso havia tirado várias fotos dela e do irmão, onde ela inclusive mostrou as fotos no tribunal. O mais inacreditável... Pô, olha isso, aí é bizarro, mano. Que isso, mano. Tá maluco. é que, após tudo isso, ainda absolveram o Afonso por falta de provas palpáveis. Mas a família mais uma vez recorreu com um advogado até que Afonso finalmente foi indiciado por rapto agravado. Apenas em 2014 ele foi condenado a mais de 3 anos de reclusão com base no depoimento de Alcina. Mesmo assim, a justiça entendeu que não conseguiram incriminar Caralho, quase 20 anos depois só. Afonso pelo que veio depois, ou seja, o sumiço de Rui. Antes de ser preso, Afonso deu uma entrevista na televisão insistindo que era inocente, onde disse calmamente que não se arrepende de nada no processo e que se pudesse fazer uma coisa diferente seria nunca ter se relacionado com a família Teixeira Mendonça, porque agora sua vida estava sendo destruída e, segundo ele, o verdadeiro culpado ficaria impune. No ano seguinte, em 2015, ele foi preso e cumpriu apenas 2 anos de prisão, 1/3 da pena porque foi um detento que manteve bom comportamento. A última atualização do caso foi em 2018, quando pessoas filmaram um homem português adulto da idade que Rui teria e que se assemelhava muito fisicamente a ele e que dizia se chamar Pedro. Mas segundo as autoridades, o homem foi identificado e se tratava apenas de um morador de rua. Já faz 24 anos desde o dia em que Rui pediu para andar de bicicleta e nunca mais foi visto. E desde então, sua mãe ainda tem esperanças de encontrá-lo. Em 2019, foi declarado pela justiça a morte presumida de Rui, o que em outras palavras significa que presume-se que o indivíduo morreu e não há mais necessidade de buscas. É duro, mano.
Mesmo assim, a mãe de Rui ainda mantém seu quarto do mesmo jeito que estava no dia em que ele saiu e se recorda diariamente do filho. Em uma carta publicada no jornal Terras do Vale do Souza, Filomena escreveu: "E agora com já 33 anos, que aspecto tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que esteja, receba esse abraço apertadinho tão nosso. E muitos beijinhos. Esperarei por ti até a eternidade." Nunca vou desistir de o procurar. Pô, tá maluco, filho. Esse vídeo é pesado, tá? Que isso? Tá doido. Tá doido, filho. Ao visto tem quase 5 milhões, mano. Deve ser angustiante. Pô, tá maluco, mano. Pô, na cena lá que... Que... Pô, quando fala que a... Porra... Que a mãe tá vendo lá e do nada começa a passar as fotos do filho dela sendo, pô, abusado. Aí é... Porra, aí não tem como. Aí é doideira, não sei nem o que eu faço, mano.